Opa galera, tudo bom? Eu sou o Pedro Vitor e esse é o primeiro vídeo do canal. E hoje eu vou falar um pouco, falar um pouco com vocês sobre um tema atual, mas que eu achei muito interessante aqui de trazer pra gente conversar, que é a dualidade entre a candidatura do Donald Trump e do Ron DeSantis, o atual governador da Flórida, à presidência dos Estados Unidos. No caso, a gente tem um cenário interessante, né? Porque foi anunciado recentemente que o ex-presidente Donald Trump tem a intenção de concorrer novamente às primárias do Partido Republicano para ser candidato pelo partido à presidência dos Estados Unidos em 2024, sendo que hoje nós temos um candidato muito forte que pode usurpar essa posição do Trump, né? Que é exatamente o DeSantis, que era um player que já vinha muito forte em 2018, quando ele foi apoiado pelo Trump, e que agora, após as eleições, né, as midterms de 2022, se consolidou como um grande player dentro do cenário político americano. Principalmente pelo fato de ele ter feito uma verdadeira onda vermelha dentro da Flórida, algo que era esperado para o resto dos Estados Unidos, mas que acabou não ocorrendo, e que muitos republicanos acabam culpando o Trump por isso. Porque existia uma expectativa, né, dentro de todos os Estados Unidos, de que houvesse tanto a maioria do Congresso, da Casa dos Comuns, quanto do Senado por parte dos republicanos. Porém, no caso do Senado, mais especificamente, a gente teve uma quebra de expectativa muito grande, porque vários candidatos ao Senado que o Trump apoiou acabaram perdendo, e isso criou um mal-estar muito grande dentro do partido, com muitos agora vendo um candidato que já era especulado se tornar ainda mais forte para concorrer com o Trump a ser o candidato do partido. E o Ron DeSantis, ele é muito interessante porque dentro da Flórida, nessas últimas eleições, ele conseguiu fazer algo basicamente inédito, né? Que ele teve uma onda majoritária de voto dentro da Flórida, mesmo com algumas políticas, no mínimo, contraditórias, ou pelo menos que são controversas dentro do cenário político atual, que ele foi um candidato que bateu muito na questão do uso de máscara, que bateu muito na questão da vacinação, que tem uma agenda muito forte contra os wokes, né, que é a galera mais de esquerda, do dia mais de esquerda dentro dos Estados Unidos, mas que mesmo assim ele conseguiu cativar tanto eleitores republicanos quanto democratas para irem votar nele. Então ele tem se apresentado como um candidato conciliador que tem esse poder de tirar a maioria do Trump e chegar a concorrer contra um eventual candidato democrata, que pode ser Joe Biden, algum nome que ainda não sabemos, nas eleições de 2024. E todo esse cenário americano, ele é muito interessante por diversos motivos, né? Porque quando tu pega o cenário americano e traz como comparação a todo o movimento de esquerda que a gente tem aqui na América Latina e até mesmo no Brasil, a gente percebe que hoje, dentro da hegemonia da esquerda, a gente vê uma perspectiva de virada, né, a longo prazo para o movimento de direita. A gente tem uma perspectiva que próximo ano, 2023, a gente tenha um candidato de direita / liberal ganhando na Argentina, que temos a expectativa de ser o Javier Milei. Também temos uma grande satisfação com os governos do Chile e da Colômbia, que também podem indicar em um futuro próximo uma virada à direita. E agora nos Estados Unidos a gente tem essa ascensão de um grande líder, né, de direita, que no caso é o Ron DeSantis, que se vier a tirar o Trump como candidato dos republicanos à presidência, pelo fato do Ron DeSantis ter uma menor rejeição do público americano e ser mais contundente, um melhor orador, por assim dizer, é possível que ele venha a ganhar as eleições de 2024 e venha a virar o pêndulo, né, desse movimento que sempre vai da direita para a esquerda no cenário político e acabe virando agora para a direita novamente nos Estados Unidos, o que poderia muito bem sinalizar um início da volta desse pêndulo em toda a América Latina, América Central e América do Norte para a direita no mundo, e principalmente aqui nas Américas. E é interessante, né? Eu acho que esse é o cenário mais interessante da gente especular e da gente falar sobre, da gente ter uma ideia do que pode acontecer. Não que venha se tornar realidade, mas apenas no mundo das especulações, quando a gente pega esse cenário americano e traz para o Brasil, né? Olhando em perspectiva, né? Claro, o recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva nem sequer assumiu ainda, mas a gente já faz nessas perspectivas de como é que vai ser os próximos 4 anos, quais são os candidatos de oposição que a gente vai poder pôr em jogo, etc. Como é que a gente vai poder trabalhar essa questão da oposição e de viabilizar candidatos que possam, a longo prazo, tirar o Lula e se manter no poder sem ter uma grande rejeição, né? Aí fica uma dualidade que é muito parecida com a dos Estados Unidos.
Porque dentro do movimento liberal é muito forte o nome do Romeu Zema, o atual governador de Minas Gerais. Porém, existe, né, a perspectiva de que o Bolsonaro também venha a se candidatar novamente à presidência da República, né, candidato à presidência da República. Porém, pelo fato dele ter uma rejeição muito grande, igualmente ao Trump nos Estados Unidos, pode acabar sendo nocivo, né, para todo mundo de direita, da oposição e etc. Porque isso pode acabar fazendo um efeito parecido com o efeito que o Lula provocou na campanha do Bolsonaro, sabe? Não tínhamos um governo muito bom, mas pelo fato do candidato ser o Lula, isso acabou impulsionando o Bolsonaro nas pesquisas e acabou dando muita força para ele, levando ele a um segundo turno que primeiramente nem era previsível de que iria acontecer. Então é interessante a gente ver isso porque, dependendo ou não, se esses líderes já consolidados irão abdicar da sua posição de candidato para deixar nomes menores e talvez com maiores possibilidades de vitória tomarem o seu lugar, a gente pode ter um cenário político muito diferente nas Américas ao longo do tempo ou ao longo dos próximos anos. E, pessoalmente, agora partindo um pouco, né, eu já dei um pouco da minha opinião aqui, mas partindo um pouco do que eu acho, né, que seria o melhor, o mais viável a longo prazo, por mais que esses líderes tenham uma base consolidada, eles também têm uma rejeição muito grande. Tanto o Bolsonaro quanto o Trump, eles são muito rejeitados nessas camadas da população. E tem gente que, independente do que ocorra no atual governo Lula, vai continuar sendo contra o Bolsonaro, anti-bolsonarista, né? Então isso causa uma dificuldade muito grande quando você quer articular o jogo político, quando você quer desbancar um governo. Por isso que às vezes ter um nome assim mais consolidado, tanto como o do Romeu Zema, quanto do Ron DeSantis, que são nomes famosos pela sua capacidade de governar seus estados e por ter rendido um bom avanço, né, em áreas econômicas, sociais, culturais, etc. nos seus estados, eles são muito interessantes para tomar esse lugar, porque eles se apresentam como players novos no mundo político, ao mesmo tempo que eles já têm certa credibilidade, são pessoas que têm uma oratória muito boa, sabem como conversar, têm uma facilidade em se pôr na mídia, em falar coisas certas na hora certa, em mudar de tópico. Principalmente, se você for pegar o caso, né, tomando como exemplo o Ron DeSantis, que é um cara que, né, como todos os insights dos grandes grupos de notícia estadunidenses falam, ele é uma pessoa muito auxiliada pela sua mulher, pela sua esposa no caso, que é uma jornalista, que tem uma capacidade muito grande de oratória, que também sabe como é que se entretém o público, como é que conversa com o público, como é que se faz engajar o público. E no caso do Romeu Zema, a gente tem um governador que ele é muito bom em apresentar avanços. Romeu Zema, que quase toda semana está mostrando criação de empregos, está mostrando avanços, concessões, privatizações, está mostrando como é que se pode melhorar a vida do mineiro sem ter que intrometer o Estado na vida dele, promovendo liberdade, livre mercado, índices maravilhosos em segurança, economia, consertando a questão fiscal do Estado, que estava bem debilitada nos últimos anos, pelos últimos governos do PT no Estado. Então, são pessoas assim que têm uma capacidade muito grande, né? Tem um potencial muito grande de serem ótimos presidentes. Então, eu não vejo porquê, mesmo que seja, né? Os Estados Unidos está mais perto, 2024, 2 anos, daqui a pouco eles vão estar decidindo sobre isso. No Brasil vai demorar mais, 4 anos, ainda tem chão ainda pra gente debater esse assunto aqui. Talvez eu mude de opinião, talvez surjam novos players, talvez o cenário seja totalmente diferente do que a gente está predizendo. Então não tem como saber, né? Mas olhando agora, 4 anos antes do governo de esquerda se quer assumir, aparentemente deixar que um novo player ou que um novo membro da política vá e tome esse lugar seja a melhor opção para a direita e para o desenvolvimento do país, né? Agora fica a questão se esses líderes vão querer ou não abdicar dos seus planos pessoais de poder para isso. Eu particularmente não acredito que seja o caso, acho muito difícil um político assim já de carreira mesmo, né? Décadas, o Trump nem tanto, o Trump eu acho que ele é recente, né? Se não me engano bem recente até. Mas para um político como o Bolsonaro, eu acho muito difícil eles abdicarem do seu plano de poder e da sua carreira para deixar um líder de oposição chegar lá, sabe? Mas não custa sonhar, né? Então, galera, esse foi o primeiro vídeo. Foi um tema um pouco diferente. A gente não tá falando nem muito da política brasileira, mas foi um tema mais do exterior que eu gostaria de trazer, porque eu achei muito interessante. Mas eu espero que tenham gostado. Não busco que vocês concordem 100% com a minha opinião, nem concordem 50%. A gente tá aqui mesmo para ter opiniões diferentes, debater um pouco, conversar, trocar uma ideia. Eu
não falei no início do vídeo, mas eu sou de uma orientação mais liberal, então, é muito liberal no caso. Então a minha visão política, ela concorda muitas coisas com o momento de direito atual e também discorda em muitas coisas. Mas é interessante porque assim a gente pode construir ideias, trocar um papo, ver o que é bom, o que não é bom. Mas, como todo bom liberal, né, liberdade e livre mercado, sempre, em toda ocasião, em toda instância. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção.